Povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Olha que bênção, estamos aqui começando mais um podcast Debate na Fé. Olha, estávamos com muitas saudades de vocês, né? Já passou praticamente um mês desde o nosso último programa, mas hoje Deus preparou para nós estarmos aqui conversando com vocês, trazendo um conteúdo muito bom, que eu tenho certeza que vai somar aí na sua vida, na sua casa, na sua família, tá bom? Olha, é um prazer você receber a gente aí dentro da sua casa, no seu celular, no seu computador, está assistindo a gente. Para nós isso não tem preço. É um grande privilégio, é uma honra imensurável, tá bom? E eu quero já logo no começo desse podcast já pedir a sua cooperação, sua colaboração. Você que pode e se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para não perder as notificações e muito mais do que isso. Quero que você interaja com a gente através do nosso chat ao vivo aqui no YouTube. Isso mesmo. Você pode ir lá colocar a sua pergunta, fazer o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica. Você pode interagir conosco durante aqui o decorrer deste podcast. Vai ser muito bom nós interagirmos com você. Aproveita para falar de qual ministério você é, de qual região que você fala, de onde você está nos assistindo, porque para nós isso é muito importante saber o pessoal que está assistindo a gente aqui. E também aproveita e compartilhe esta live, compartilhe esse podcast, vai aqui embaixo, copia o link aqui, ou já vai direto e compartilhar, manda nos grupos lá da sua igreja, no grupo da mocidade, porque hoje o tema é um tema muito atrativo para os jovens, né? Manda no grupo da família, vamos subir aí o número de pessoas que estão nos assistindo ao vivo, isso aqui vai ser muito importante, tá bom? Seja bem-vindos então ao podcast Debate da Fé. Nós estamos aí crescendo em graça, em conhecimento, plenitude, estamos aprendendo, tem muita coisa ainda para a gente aprender, mas com a sua ajuda nós vamos melhorando cada dia mais. E eu quero já também pedir para você ir lá no Instagram. Isso, nós temos o nosso Instagram lá, né? Programa Debate na Fé. Graças a Deus, o número de inscritos subiu, mas pode subir muito mais. Vá lá, já segue a gente, que é terminando o programa aqui. Nós vamos lá seguir você de volta, interagir com você e fazer esse vínculo de amizade que é muito importante para nós aqui no programa, tá bom? Quero já cumprimentar os meus pastores, meus amigos, que sempre nos dão a honra de estar aqui, né? Começando pelo pastor Jefferson. O senhor está mais bonito do que do último programa, pastor Jefferson. É um prazer estar aqui com o senhor, viu? Paz do Senhor, boa noite. Muito boa noite, nossos ouvintes, nossos seguidores. Boa noite, pastor Tiago, pastor Alivande. Irmãos, o Tiago não é Ave Maria, mas ele é cheio de graça, viu? E a gente recebe aí os cumprimentos do nosso amigo, nosso companheiro de podcast. E você acompanhe o programa de hoje, que vai falar muito ao seu coração. Nós vamos conversar aqui, bater um papo aqui muito gostoso, muito agradável, sobre o relacionamento cristão direcionado para o namoro. O pessoal da juventude, a mocidade aí, você que é adolescente, né? Dos 19 aos 99, como é que você deve se comportar aí no namoro? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá legal? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Pastor Jefferson, que hoje é uma peça fundamental para esse programa, viu? E você vai entender daqui a pouquinho. Mas aqui também está ele, né? Escolheu um terno bonito hoje, cinza, combinando com essa gravata xadrez azul. Nosso querido amigo pastor Alivande Moreira. Prazer estar com você, meu amigo, meu pastor. Paz do Senhor. Tiago, paz do Senhor, pastor Jeff, boa noite a todos. É uma alegria, seus olhos, Tiago, que está vendo beleza na minha pessoa. Mas é uma benção poder hoje estarmos aqui, fazermos parte deste trabalho, né? Juntamente com o grande mestre, pastor Tiago Rocha, um grande homem formado aí na maior instituição teológica de Pindamonhangaba, pastor Jefferson Santos. É uma alegria estarmos aqui, também está o Bruno, está aqui nos partidores aqui nos auxiliando aqui, atrás das câmeras aqui. É uma benção. Deus abençoe sua vida. Nós vamos falar aqui sobre algo que todo ser humano passa por ele, Tiago. Uma fase importante. É uma fase que todo mundo passa por ela, que é namoro, né? E a gente vai tratar nos dias atuais sobre esse assunto. Tiago. Glória a Deus. É isso aí, pastor Jefferson, pastor Alivande. Sempre um prazer estar com vocês aqui, né? E como foi falado pelos meus amigos, hoje o nosso tema é um tema muito interessante, né? Você vai ver aí 3 pastores já casados, pais de família, mas que têm uma experiência, um know-how muito grande nesse assunto, né?
pastor Alivande, que trabalha com esse tipo de público já há muitos anos, com jovens, adolescentes, é pastor de igreja, né? Tem conhecimento de causa no que está falando. O pastor Jefferson também, que é um grande palestrante, um grande escritor, e também tem uma facilidade muito grande para pregar, para palestrar para essa faixa etária dessa juventude, dessa adolescência. Então hoje aqui na Casa Eu Sou Menor eu vou ouvir mais e falar menos, que eu quero aprender aqui junto com você. Hoje nós vamos falar sobre o tema de namoro cristão. Como é que funciona um namoro cristão, né? Você que é jovem, você que é adolescente, eu sei que você tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e não só você, juventude, mas também os pais. Os pais às vezes fica pensando como é que deve agir em relação aos seus filhos, né? A idade certa para namorar, como que faz, como é que é o namoro cristão, como é que é o namoro saudável, como é que eu faço para esse relacionamento ser uma bênção. Bom, nós vamos aprender isso aqui. E eu disse para você que o pastor Jefferson dos Santos hoje é uma peça fundamental aqui neste programa, porque aqui em minhas mãos, vou colocar bem perto da câmera aqui para você ver, está um livro que foi escrito pelo nosso querido pastor Jefferson dos Santos. Ele é autor. É um livro que se chama Reflexões de um Coveiro de Luxo, né? É um livro muito bom. Eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, dizendo que esse livro, na verdade, ele é uma crônicas, né? Por quê? É um livro que contém algumas histórias, algumas reflexões, alguns pensamentos, um conteúdo riquíssimo. Não é sequencial os tópicos, né? Não é uma história sequencial, mas são várias histórias que estão inseridas aqui. E uma dessas histórias, se é que nós podemos chamar de histórias, né, pastor Jefferson? Uma das crônicas. Uma das crônicas, uma das lições, um dos temas, um dos tópicos, é exatamente esse, namoro cristão, né? É o tópico de número 50, onde o pastor Jefferson, com muita maestria, conhecimento, né, não é um livro escrito por IA, é um livro escrito por alguém que tem conhecimento de causa. Falou sobre o namoro cristão, para você aqui no TikTok, ó, ver também. É um livro que fala sobre um dos tópicos sobre o namoro cristão. E quando a gente começa a ler, abre muito a nossa mente, abre muito o nosso entendimento, né? E em cima dessa pauta, em cima desse tópico do namoro cristão, nós montamos uma boa parte da pauta do programa de hoje, né, para tratar esse assunto que é um assunto até que divertido, mas é um assunto delicado, é um assunto essencial e um assunto muito importante, né, para essa geração de hoje. Então, nada mais do que eu chamar o nosso querido pastor Jefferson para falar um pouco acerca desse livro também, pastor Jefferson, e explicar para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, porque dentro desse livro, Reflexões de um Coveiro de Luxo, já quase no final do livro o senhor fala e aborda esse tema, namoro cristão. Ô, Tiago, e os nossos queridos ouvintes e seguidores, no livro o Reflexões de um Coveiro de Luxo, ele tem essa reflexão, ele tem essa crônica. No final do livro é a reflexão de número 50, que fala sobre namoro cristão. Um fato curioso que eu posso dizer para você, Tiago, para quem está acompanhando a gente aí, eu trabalhei aqui no cemitério Vale da Paz, na cidade de Diadema. Para quem não conhece, o cemitério Vale da Paz é um cemitério particular, de cunho particular, tá certo? E ele é o maior cemitério particular da América Latina. E eu tive muitas experiências ali, e dentre essas experiências, eu resolvi separar algumas histórias que chamavam a atenção. Entre elas, teve um dia, Tiago, que chegou para mim ali um casal de góticos, todo vestido de preto, e era um casal de namorados, e eles se dirigiram até a administração do cemitério, perguntando se poderiam falar com a gerência do cemitério, que eles gostariam de fazer o casamento dele quando eles fossem casar, fossem ficar noivos, eles queriam fazer dentro do cemitério, por serem dessa tribo gótica, né? Eles todos vestidos de preto e tal, e eu peguei e falei, olha, eu tenho que consultar aí a gerência do cemitério, por ser um empreendimento particular, se eles autorizarem e vocês pagarem as taxas que tem para liberar a capela do cemitério, eu creio que não tem problema nenhum. E aí surgiu essa ideia na minha cabeça, e mais um pouquinho para frente, em contato com os nossos amigos e irmãos lá da igreja de Jundiaí, pastor Caires, pastor Miqueias, pessoal que estava lá cuidando da mocidade da igreja Adebrais de Jundiaí, eles fizeram uma solicitação a nós, se eu poderia preparar um material, pastor Alivande, para falar sobre namoro cristão,
com a igreja, com a mocidade da igreja. E aí eu juntei uma coisa com a outra, o pedido daquele casal gótico que queria se casar dentro do cemitério, um casal de namorados sui generis, né? E o pedido do pastor que queria que a gente fosse lá palestrar para a mocidade da igreja, e aí nasceu essa reflexão nesse livro aqui, olha, né? Reflexões de um Coveiro de Luxo, de número 50, que fala sobre namoro cristão, e é o nosso tema de hoje. Nós vamos estar debatendo sobre isso e falar como é que funciona um namoro cristão, como é que deve funcionar. Vale a pena a gente fazer um alerta aqui, Tiago, que é o seguinte: você que está nos acompanhando, tanto ao vivo quanto quem for assistir depois, não é a intenção nossa estabelecer regras para quem não é cristão, ok? A pessoa que não é cristão e ela quer seguir as regras do mundo, ela tem esse direito. Quem dá esse direito para ela? O próprio Deus, através de uma coisa chamada livre-arbítrio. Não é, pastor Olivante? Então a pessoa tem um livre-arbítrio. Tudo que será dito aqui nesse podcast, nessa noite, você não é obrigado a cumprir. Só se você quiser ser um seguidor de Jesus, ok? Perfeitamente, pastor Jefferson. Muito interessante. Então, irmãos, você que ainda não adquiriu esse livro aqui, um Coveiro de Luxo, você pode chamar depois lá no Instagram, né? E a gente dá um jeito de esse livro chegar até você. Tem esse tópico do namoro cristão, mas também tem outros tópicos muito bons que eu tenho certeza que serão edificantes para a sua vida. Tá bom? 50 reflexões. 50 reflexões, viu? E você que é pregador, gosta de pregar, se você ler esse livro aqui, o que não vai faltar é conteúdo para você falar durante as suas ministrações, tenho certeza disso. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui com ele, pastor Olivande Moreira. Quando a gente vai abordar esse tema, pastor, antes de nós entrarmos aqui na pauta, fala um pouco como é que é a sua experiência, né, em lidar com essa juventude. O senhor trabalha, né, numa escola, não precisa nem falar o nome da escola, mas o senhor lidar com jovens e adolescentes todos os dias. Como é que é a convivência, pastor? Porque hoje, essa fase da adolescência, eu mesmo já procurei muitos conselhos do senhor, é uma fase difícil de se lidar, né? Independente de nós entrarmos já no namoro, é bom a gente tentar entender a mentalidade, a cabeça dessa juventude de hoje. Tiago, não é algo simples, é algo bem complexo falar sobre namoro, porque nós, como os pastores que estamos aqui nesta noite, nós vamos falar à luz da Bíblia, né? Ainda que eu vivo duas realidades de pessoas não crentes, na instituição que eu trabalho, que é um colégio, e na igreja. Então a gente tem dois campos de visão, né? Então a gente falando à luz da Bíblia não é fácil. Eu tive a minha primeira experiência como pastor de igreja, isso foi no ano de 2001, uma das congregações que eu dirigi. Eu tinha um grupo de adolescentes, e quando eu me dei por conta, estava todo mundo namorando, todo mundo se beijando e Agarrando. Então isso há mais de 25 anos atrás, Tiago. Então, onde nós começamos a ter as primeiras experiências com esse grupo de adolescente e que os hormônios estão na flor da pele, e acha que aí que eu tive que me preparar para poder lidar com isso, né? Falando primeiramente à luz da Bíblia, foi difícil, porque eu tive que chamar alguns pais, fazer uma reunião com o pai, explicar aquilo que nós estamos vivendo, sem mencionar quem eram os adolescentes, mas eu teria que conversar com os pais. E ali começou minhas primeiras experiências com essas situações de adolescentes querer namorar e querer descobrir a sexualidade muito cedo. E foi uma experiência não fácil. Depois tivemos que preparar pessoas para poder também lidar com essa faixa etária de idade de adolescente, para poder lidar com ele, saber como conviver com ele, relacionar, tratar esse assunto com eles. E não foi fácil, mas Deus deu graça e Deus nos abençoou,
e tem nos ajudado. A gente trabalha na instituição e a gente vê isso muito, Tiago. Às vezes o pai, a mãe, deixa o adolescente, deixa a criança na porta da instituição e vai embora. Só que a gente que está ali dentro sabe o que se passa. A gente vê e assiste cenas e a gente tem que tomar algumas precauções também para que o negócio não extrapole e chegue lá adiante uma situação pior, né? Mas eu vou falar para você, Tiago, a gente vê ali coisas que só Deus e a gente sabe. Então, às vezes o pai quando vai saber ou vai descobrir já faz muito tempo, já faz muitos meses que se passaram e a gente vê que o pai fica surpreendido. O pai fica meio surpreendido. Tem pai que a gente vê que aceita, né? Principalmente quando chega naquela faixa etária ali do primeiro ano do ensino médio, que está com seus 15 para os 16 anos, algum pai até aceita. A gente vê que o pai já começa a trazer. Eu vou te contar uma experiência, Tiago. Diga, pastor. Aproximadamente há uns 2 anos atrás. E o pai chegou e a menina começou a beijar o menino na porta do colégio, da saída. E o pai viu aquilo e ficou estarracido, ele ficou parado assim, ó. Eu vi que ele branqueou de um jeito fora do normal. Aí passou os tempos, né? Passou alguns meses, assim, eu chamando aquele menino para ir embora, o menino nada de sair. Aí eu falei, pai, deve estar com a namorada. Ele falou assim, tio, que colégio tudo é tio, tia, né? Sim. Ele falou, tio, é o seguinte, você não sabe dar pior. Eu falei, qual? A menina fez aniversário, eu falei assim, você comprou o presente para dar pro filho, para dar para ela. Aí ele falou assim, é verdade. Eu tive que comprar o presente para dar para a menina, para o menino dar para a menina. Eu falei, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, então, são tempos diferentes dos nossos tempos. E a gente vê muitas coisas, Tiago, coisas só por Deus. Pastor Livande, pastor Jefferson, o senhor falando dessas duas realidades, né? Tratar com jovens dentro da igreja e fora da igreja, é complicado, por quê? Porque os próprios jovens de dentro da igreja convivem com esses que não estão, que estão fora da igreja, que não são cristãos ainda, por exemplo. E o maior ambiente de convivência deles é a escola, é o colégio, onde todos se veem ali, né? E o que acontece? Um jovem não cristão, é claro que ele começa a namorar mais cedo, né? Começa a se envolver mais cedo, enquanto a orientação que a gente dá para os nossos jovens adolescentes só namora quando for casar, né? Aí o que acontece? Fica uma incógnita no ar, um questionamento, uma pergunta. Qual que é a idade certa, então, para começar a se relacionar? Qual a idade certa para começar a namorar, pastor Jefferson? Então, Tiago, essa foi uma das perguntas que lá naquele ano, quando o pastor lá da igreja de Jundiaí me pediu para preparar esse estudo, foi uma das perguntas que foi colocada lá. A gente fez um desafio para a liderança da mocidade. A gente fez esse desafio também lá na congregação. Fizemos. Do Alvarenga. Colocamos uma urna por um mês, né, pastor? Foi. Ficou um mês lá a urna e os adolescentes e os jovens, eles tinham a liberdade de colocar as perguntas dentro daquela urna sem precisar se identificar. Então, foi uma das perguntas que foi lançada lá dentro da urna e que foi feita a triagem pelos pastores depois. Sim. E a pergunta era exatamente essa. Qual que é a idade ideal para começar a namorar conhecendo o evangelho? Então foi uma das perguntas separadas pelo grupo de pastores que estavam fazendo esse estudo para a mocidade, que a gente tinha que responder depois durante a palestra. Então, Tiago, eu quero usar uma técnica aqui muito usada por Jesus Cristo. Jesus, ele usava essa técnica, é uma técnica do judeu. Quando os escribas e fariseus se aproximavam de Jesus com uma pergunta difícil, ele muitas vezes invertia essa pergunta para que a pessoa pudesse encontrar a resposta de forma reflexiva dentro de si mesmo. Porque isso favorecia a pessoa a entender que ela já sabia a resposta
para aquilo que ela estava perguntando. Então, a pergunta, na realidade, seria a seguinte: qual é a idade ideal para se casar conhecendo o Evangelho? Porque a gente tem que fazer uma separação, que é o seguinte: você tem que saber separar desejo de necessidade. Deixa eu explicar uma coisa. Desejo e necessidade é como se fosse um casal. Eles são muito parecidos, Bem parecido. mas são completamente diferentes. Explica, pastor. O desejo e a necessidade. Até nos artigos, um é masculino e o outro é feminino. O desejo é uma coisa que você quer, mas muitas vezes você não tem necessidade. Você pode querer uma coisa, mas não ter necessidade nenhuma daquilo. E a necessidade é uma coisa que você precisa, mas você pode não ter nenhum desejo por aquilo. Posso exemplificar? Com certeza. Por exemplo, uma mulher, as mulheres geralmente gostam de sapatos, ok? Sim. De forma mais geral, mas não são todas, mas de forma mais geral, a grande maioria das mulheres são apaixonadas por sapatos. Sim ou não? Com certeza. Então você imagine uma mulher parada na frente de uma vitrine de sapatos. Ela pode ter 100 sapatos lá no closet dela, o Tiago, mas ela vai achar um sapato naquela vitrine que ela tem desejo por ele. Nossa, aquele sapato combina muito bem com aquele meu terninho preto. Isso é o quê? Isso é necessidade ou é desejo? Isso é desejo. Isso é desejo. Ela não tem nenhuma necessidade de ter mais um par de sapatos, mas ela gostou daquele sapato da vitrine e aí o desejo é ativado dentro dela. Ok? Vamos separar agora a necessidade. Por exemplo, quando você está com uma enfermidade, Tiago, hein, pastor Livante? Você vai aonde? Você vai no médico. Médico. E o médico, quando ele identifica, faz os exames, identifica um problema de saúde, ele vai te passar o quê? Uma receita médica. Uma receita médica Um medicamento para você lá. tomar os seus medicamentos. Note que você necessita Sim. tomar aquele medicamento Precisa. para você conseguir a cura daquela enfermidade. Mas você não tem nenhum desejo De tomar aquele de tomar medicamento. aquele remédio. Exatamente. Conseguiu diferenciar desejo de necessidade? Então vamos voltar agora para o nosso tema. Quando o moço ou a moça chega na adolescência, ele está com os hormônios fervendo dentro dele. Então vem o desejo de namorar. O rapaz sente desejo, atração natural, certo? Sim. Pela moça, e a moça vai sentir desejo pelo rapaz. Então ele tem que saber controlar esse desejo e saber que muitas vezes ele não tem a necessidade Se de relaciona. namorar naquele momento. Perfeitamente. Então, quando a gente faz a pergunta qual é a idade ideal para se casar conhecendo o Evangelho, aí a pessoa vai pensar qual seria essa idade. Eu posso me casar com 14, com 15, com 16 anos? Sim ou não? É complicado. Por quê? Porque ele está numa fase onde ele está se estruturando nos seus estudos. Então não é uma fase onde ele possa contrair matrimônio e adquirir todo o imbróglio que um casamento traz. As responsabilidades. As responsabilidades. Estabelecer uma família não é uma coisa banal, não é uma brincadeira Não é uma aventura, de né? criança, de adolescente. Então, aí você vai ver que o namoro ele não deve começar cedo. A pessoa precisa estar se estruturando para que, no momento adequado, ele possa se unir, se conhecer e se casar posteriormente. Tá certo? Perfeitamente. Pastor Tiago, ao meu ponto de vista, Sim, pastor Livante. uma das fases mais bonitas da vida do ser humano é a adolescência e a juventude. Por quê? Então, por que, Tiago? Porque é uma fase que a pessoa vai descobrir a liberdade, é uma fase que a pessoa é uma fase de descobertas da vida. Perfeito. Então, um adolescente para namorar, e a gente sempre como pastor de igreja, o namoro é para quê? Se conhecer. Para um casamento. Não é simplesmente para se conhecer. É para um propósito. Se você hoje, como usa a linguagem da mocidade, está ficando,
Você está ficando sem propósito, sem finalidade. Porque a adolescência é uma fase de descobertas da vida e se conhecer o seu corpo. Eu, como pastor, agora esse mês passado, eu estava na congregação, a irmã chegou e falou: pastor, tem uma moça aqui que quer apresentar a sua criança. Aí quando eu perguntei qual era a idade da mãe, que eu via que era uma criança, a menina tinha exatamente 14 anos. Misericórdia. Uma menina de 14 anos com uma criança de alguns meses já no colo. Eu deduzi o quê? Que ela engravidou aproximadamente com uns 13 anos de idade. Muito nova. Nova! Ela não sabe nem o que é ser mulher. Ela está descobrindo o que é ser mulher agora. E já é mãe. O pai sumiu no mundo. Então, por isso que os hormônios, a gente que é pai, você já foi pai de uma menina, o pai de um menino, a gente sabe os perigos de um namoro sem propósito. Prematuro. Um namoro na adolescência, o risco, os perigos. Porque a gente vai chegar naquela parte que a gente vai falar sobre alguns assuntos, algumas coisas pessoal que acontece no namoro, que é perigoso. Então isso a gente vê. Eu vou contar algumas experiências sobre namoro aqui, sobre casamento. Esses dias, ontem mesmo, eu falei na igreja que quando eu olhei para minha esposa, ela tinha 18 anos, Thiago. Eu tinha 23 anos. Somos 5 anos de diferença de idade. E eu olhei para ela no dia 10 de março. 10 de abril, na verdade. 10 de abril, eu olhei para ela a primeira vez. Quando foi 10 de maio, que era após o aniversário dela, nós noivamos. E quando foi 14 de agosto, nós nos casamos. Então deu aproximadamente 4 meses e uns 15 dias entre o primeiro olhar ao altar. Então, quer dizer, e isso eu já era um jovem que estava preparado para um casamento. Eu já tinha casa, já tinha móveis, já era CLT. Então, quer dizer, eu já estava preparado para esse momento. E encaramos a vida e estamos hoje há 33 anos de casamento. Fazemos agora em agosto. Mas ela era uma jovem já com certas dificuldades familiares, separações de pai. O pai, ela morava com a mãe, o pai morava em outro estado. Então, quer dizer, e amparamos, nos casamos, estamos bem hoje pela graça de Deus. Glória a Deus. Mas a gente vê algumas coisas dentro da congregação. Esses dias uma mãe chegou para mim desesperada. Um rapaz de 21 anos e a filha dela de 14 anos. O pastor, eu falei, não. Chamei a menina, conversei com a menina. Eu falei, moça, você já terminou os estudos? Eu falei, não. Então você vai terminar os seus estudos, finaliza os seus estudos. Você vai namorar para quê? Você vai casar? Não. Então, tem um objetivo na sua vida. Termina os seus estudos. Porque quando eu casei com a minha esposa, ela não tinha concluído ainda o ensino médio. Depois que casamos, ela lutou, finalizou o fundamental, finalizou o ensino médio, hoje é formada em técnica de enfermagem e segue sua vida. Então, mas a gente sabe, Thiago, das dificuldades que é um namoro prematuro, um namoro sem propósito. Sem propósito. Um namoro sem finalidade, pastor Jefferson. Porque o namoro, ele tem que ter uma finalidade. Você vai ficar com a moça para quê? Ele tem pra que ficar beijando e se abraçando? Pastor Alivandro, ele tem que apontar para o casamento. Para o casamento, para o futuro. Para a formação de uma família. Perfeitamente. Agora, seguinte, pastores, ouvindo o senhor falando, né, da sua experiência, como o senhor casou, isso faz mais de 30 anos, né, pastor Alivandro? Mais de 30 anos. Então, o que acontece? A realidade há 30 anos atrás é diferente da realidade de hoje.
Por exemplo, na época de Cristo, a maioridade para um homem era os 30 anos. Depois, chegamos aos 21 anos. Hoje, no Brasil, é aos 18 anos. Então, o que que acontece? Essa geração de hoje é diferente da geração 18 anos para o homem, para o homem. para a mulher é 21. 21. Mantém-se nos 21. 21. Mas o que que acontece? Na época do senhor, que o senhor casou, eu, muito mais novo do que o senhor, faço agora em abril 15 anos de casamento, graças a Deus. Pastor Jefferson também com a longevidade de casamento aí, uma história linda para contar. Na nossa, no nosso, vou me incluir, né, Uhum. nesse tempo dos senhores. Sim. A nossa realidade era muito diferente naquela época, porque não tínhamos tanto acesso à informação como a geração de hoje tem. Não éramos tão evoluídos como a geração de hoje é. Por exemplo, na nossa época, uma criança de 10 anos, 11 anos, brincava de boneca e de carrinho, né? Ia soltar pipa e jogar bolinha de gude. Não tinha tanto acesso à informação, à sexologia, aos acontecimentos do mundo. Era uma geração diferente. Hoje, essa juventude de hoje já nascem sabendo muita coisa, porque logo desde o início dos seus nascimentos, na sua criação, ela já tem acesso a um celular. Crianças de 2 anos, com 1 ano, sabe mexer em YouTube, sabe entrar em YouTube, assistir vídeo, aplicativo de vídeo, sabe baixar joguinho. Então o que acontece? A mentalidade hoje, é essa a pergunta que eu quero fazer. A mentalidade hoje de um adolescente de 13 anos é totalmente diferente de quando o senhor tinha 13 anos. Hoje é uma geração que é rica em informação, né? Eles têm informação que nós vamos ter as mesmas informações já na nossa fase adulta, por exemplo. Né? Eu falo, por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer 14 anos agora, o mês que vem. Ele tem conhecimento de coisas que eu fui alcançar esse conhecimento já na minha fase adulta. Por quê? Eu não tinha tanto acesso à informação. Hoje, eles têm acesso a essa informação. Será que não é esse um dos motivos que, na realidade atual, essa juventude se tornou tão precoce? O que vocês acham? Deu para entender? Sim. A pergunta que você fez, Thiago, ela é bastante complexa. E a gente quer também incentivar as pessoas que estão nos acompanhando aí. Envie a sua pergunta. O que é que você acha? Qual é a sua dúvida? Você que tem filhos adolescentes, mocinho em casa, qual é a idade ideal para começar a namorar conhecendo o Evangelho? Tá certo? Na realidade, Thiago, a gente precisa de preparação para tudo, sim ou não? Com certeza. Vamos tentar fazer uma analogia aqui, pastor Alivande. A criança, vai jogar um videogame, ok? Certo. Quando você vai jogar aquele videogame, você já começa enfrentando o último chefão daquele joguinho? De forma alguma. Sim ou não? Não. Você começa enfrentando um chefe mais fraquinho. Uma fase mais fácil. Você passa uma fase, quando você termina aquela fase, você enfrenta um chefe ali. Aí você passa para a segunda fase. Vamos trazer isso para a nossa vida real. Quando você completa 18 anos no Brasil, você tem o direito de tirar uma carteira nacional de habilitação, correto? Correto. Então, você vai lá e já pode sair dirigindo Não. o seu carro? Não. Você tem que ir na autoescola, você tem que se matricular. Sim ou não, pastor Livante? Sim. Você tem que se matricular, você tem que fazer uma prova, você tem que fazer uma prova escrita, você tem que fazer uma prova prática. Sim ou não? Com certeza. Então, vamos agora para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar. Você teria coragem de entregar a sua filha na mão de um adolescente e falar, pode namorar sem regra nenhuma? De forma alguma. Então, esse é o limite. Tudo na vida precisa de preparação. Se você vai adquirir uma nova profissão, se você vai entrar numa escola, se você não vai direto para a faculdade. Você vai ter que fazer um primário, você vai ter que fazer um secundário, tá certo? Essas comparações servem para a gente analisar a nossa vida familiar. Aonde que nasce o reino de Deus? O reino de Deus nasce no seio da família. E quando é que é construída uma família? Quando se une um rapaz e uma moça em matrimônio. E é óbvio que para eles se unirem em matrimônio, eles precisam se conhecer. Então, a gente pega um gancho aqui na fala do pastor Livande, que namoro não é só para se conhecer, mas também para se conhecer. Não é verdade, pastor Livande? Então, essa é a preparação para o início, para a formação de uma família.
E vale a pena a gente lembrar que lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo... Eu não me lembro agora o capítulo, quando Deus chama Abraão. 12. Capítulo 12, Gênesis ele 11, 12. pega e diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, ele fala que vai abençoar quem? Se Abraão for obediente? As famílias. E ele chama aquela família ali, e ali tem início de uma nação. Qual é essa nação que se iniciou ali com esse chamado de Abraão? A nação de Israel. Tá certo? Então, quando você estabelece uma família, quando você se une a uma moça, quando uma moça se une a um rapaz, ali pode estar nascendo uma nação, uma nova nação, Tiago. Concorda, pastor Levante? Concordo. E ali está sendo iniciado o reino de Deus dentro daquela Pastor casa. Jefferson, é por isso que então o senhor defende no seu livro que o rapaz ele tem que ser o sacerdote desse lar. Exatamente. Porque ali, nesse início, é que se define para onde vão caminhar. Se vão caminhar junto, se estão de comum acordo. Na sua casa são quantas pessoas, Tiago? São 3, eu, minha esposa e meu filho. Você, a sua esposa e o seu filho. O Tiago, a irmã Martinha e o irmão Gabriel. Gabriel. Aonde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está lá dentro da sua casa, Tiago. Ele começou quando você começou a namorar a Martinha, com o objetivo de construir uma família. Então, o reino de Deus nasce lá dentro do reino do Tiago. Lá dentro da sua casa, Tiago, quem é o rei? O rei é o Tiago. Quem é a rainha? A rainha é a Martinha. Quem é o príncipe? O príncipe é o Gabriel. É o Gabriel. Nesse pequeno reino, Tiago, está estabelecido o início do reino de Deus, que começou lá no namoro do Tiago com a Martinha. Quando eu entendo isso, quando eu tenho esse entendimento, Tiago, as coisas ficam mais fáceis lá na frente, porque eu estou fazendo um projeto de vida. Eu não estou experimentando. Se eu gostar, tudo bem. Se eu não gostar, eu jogo fora. Esse é o projeto do mundo. Esse é o projeto que o mundo tem apresentado para as pessoas. E você tem livre-arbítrio. Deus dá esse livre-arbítrio. Você não precisa seguir o que está escrito aqui na Bíblia. Mas você vai ter que arcar com as consequências lá na frente do que você escolher. Sim ou não? Com certeza. Tá certo? Então essas escolhas, elas passam por uma triagem dentro da sua mente, dentro do seu coração. E aí o apóstolo Paulo, pastor Olivande, ele vem e diz o quê? Ele diz para você assim, olha, não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12. Isso mesmo. Tá certo? E apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com as vossas emoções? Não, com a vossa razão, que é o vosso culto racional, é com aquilo que você pensa, é com aquilo que você planeja, é com aquilo que você entende e deixa cair no seu coração e você pensa assim, não, se eu planejar assim, se eu projetar assim, vai dar certo. Se eu não planejar, se eu não projetar, se eu não fizer contas, não dá certo, Tiago. O namoro cristão é a mesma coisa. Isso não precisa nem ter fé para entender isso. É uma coisa lógica, é uma coisa racional. E a pessoa precisa entender isso. Ela precisa ter uma preparação. Assim como ela tem uma preparação na escola, assim como ela tem uma preparação num joguinho de videogame, assim como ela tem uma preparação, pastor, para ela tirar uma carta de habilitação. Sim. E depois que ela tirou uma carta de habilitação, você não vai pegar uma Ferrari de 1,5 milhão, de 2 milhões de reais e dar na mão de um camarada que tirou. Acho que nem o Bruno não faz isso. Dá uma Ferrari na mão de um camarada que acabou de tirar uma habilitação. E a Ferrari é quem, pastor Jefferson? Quem seria essa Ferrari? Boa pergunta. É uma pergunta interessante. A Ferrari é a família. Você como pai, a Ferrari é seu patrimônio. Você não vai dar tudo que na você mão vai de qualquer um. Exatamente. Você não vai jogar na mão de qualquer um. Então o que você vai fazer? Você vai conservá-la. Você vai cuidá-la. Porque é a sua família.
Você vai tratar com o maior carinho. Sim. Por quê? O Jefferson Júnior faz uma pergunta interessante aqui, Tiago. Pode responder, pastor Olivande. Pastor, não sei se está na pauta, mas queria saber. Porque só quando os namorados cristãos caem em pecado são disciplinados? Só esse pecado é passível de disciplina na igreja? Polêmico. Não, Júnior, não é. Tem muito mais. Tiago, a gente sabe que o namoro, ele vai muito mais além. Porque o namoro vai os beijos, Os abraços. os abraços. A gente toque. usa chamar de mão boba. A gente usa chamar de mão boba. A mão boba quer percorrer além dos limites. E a gente sabe que se der vazão, vai muito mais além. Muito mais além. A gente tem preocupações grandes, principalmente no namoro. Do ano passado para cá, diversos casais me procuraram. Pastor, a gente tá namorando. Levo da secretaria. E ali eu oriento, vocês vão namorar? Vamos namorar, pastor. A minha orientação é o seguinte: nunca coloque a carroça na frente dos animais. O carro na frente dos bois, né, pastor? Por quê? Se fizer o processo errado, eu uso a dizer isso tanto para minha família, que tudo que começa errado, Tiago, Termina errado. dificilmente vai dar certo. Eu já nem uso que vai dar errado. Eu já uso dizer que dificilmente vai dar certo. Porque igrejas é famílias. São famílias que vêm para a igreja. A gente sabe o que é construir uma família. A dificuldade de construir uma família. Então o que a gente orienta? Gente, vocês querem fazer a coisa? Faz certinho. Tem uma moça ontem, ela é noiva, congrega com a gente, e é noiva com um rapaz lá pro lado de Santa Amaro. E eu vi nos status dela que ela noivou lá na igreja do noivo. Aí, passando uns 15 dias, pastor, eu vou fazer o noivado meu aqui na igreja. Só que eu já sabia que ela tinha apresentado as alianças lá. Aí quando foi ontem, ela trouxe as alianças, o moço veio, oramos por ele, oramos pela aliança. Eu ainda até fiz um certo comentário, falei assim, olha, ela quer a bênção de Deus. Porque quanto mais proteção espiritual da parte de Deus é para dar tudo certo. Esses dias eu encostei nela, é uma moça que os pais são separados também, a gente sabe dos perigos que corre. Encostei nela e perguntei para ela, e aí, como é que tá? Pastor, tá uma benção, vigia. A minha orientação é, vigia. Ou não, pastor, pode ficar em paz. Eu vou fazer tudo certinho para poder ter a bênção de Deus. Porque, Tiago, a gente sabe que hoje existem pessoas aproveitadoras. Pessoas que brincam com os sentimentos de pessoas. Infelizmente. E isso é um grande perigo dentro da igreja. Pessoas que brincam com os sentimentos de pessoa. Principalmente do sexo feminino. Você brincar com os sentimentos de uma pessoa do sexo feminino é um grande perigo. Porque às vezes você até mata aquela alma. E a gente sabe, a gente conhece quem é verdadeiramente, que tem intuito bom. Eu estava ouvindo o pastor Jefferson e comecei a lembrar de mim. Na minha juventude na igreja, eu sempre fui focado de conhecer uma pessoa para casamento. Então todo o meu tempo foi isso, Tiago. Focado em encontrar uma pessoa para casamento. Então eu me preparei para isso. Sua visão sempre foi Então sempre foi para casamento. Eu vou te contar uma experiência, Tiago, que aconteceu comigo. Eu namorei com uma moça. Essa moça tinha 14 anos, eu tinha meus 18 anos e namoramos.
E essa moça, a minha aliança abriu 3 vezes, 2 vezes no dedo. A aliança partiu. A aliança quebrou naturalmente no dedo. Caramba. Você tem noção que é isso? Era um sinal que Deus estava dando e eu não queria enxergar. Sei que, Tiago, essa aliança partiu 2 vezes. E nos anos de 90, 90 e pouco, tinha muita greve de ônibus. Eu era CLT naquela época. E o pai dela me deu a frente da casa dele para construir uma casa. E eu tinha um barranco muito grande, eu trabalhava igual um louco, igual um desesperado. Era muito novo, ranquei aquele barranco, contratei as pessoas, construímos uma casa, bati laje na casa, fiz o contrapiso, comprei os móveis, já tinha comprado porta, comprado janela. Você tava afim de casar Tava mesmo, hein, afim de pastor? casar, pastor Jefferson. Mas a aliança tinha abrido 3 vezes no dedo. Eu tava pensando na Ferrari já, pastor. E essa moça, Tiago, era uma benção, cantava muito, era um vaso na mão de Deus, gostava de evangelizar, uma moça, era uma benção na igreja. E eu sei que, por fim, quando foi um dia, eu já estava na reta final, já para preparar para o casamento, e essa moça falou assim: olha, acabou o noivado. Tiago, o mundo, o céu Acabou. deixou da minha O chão cabeça. sumiu Machuca, debaixo dos né? pés. Sumiu, acabou. Acabou, Tiago. Acabou. Eu investi alto nessa moça, muito alto. Você tem noção que é anos de construção, Uma móveis. vida dedicada. É tanto que a porta da minha sala, o dia que você for lá, essa porta que tem na porta da minha sala até hoje, era desse relacionamento. E sei que, Tiago, acabou. Essa moça, eu fiquei sem chão, fiquei perdido. Depois de alguns anos, o pai dela me procurou, me deu uma quantia muito, 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 muito abaixo de tudo que eu investi, que eu gastei na casa dele. Sei que, por fim, resumindo, Tiago, eu passou aproximadamente 2 a 3 anos, eu conheci minha esposa muito rápido, eu já estava preparado para casamento, casei, fui para o norte de Minas, estava fazendo missão no norte de Minas, a minha filha mais velha, que hoje tem 32 anos, já tinha nascido, eu estava no norte de Minas, liguei para casa e falei com a minha mãe, e minha mãe falou assim: ó, você não sabe quem está entre a vida e a morte. E eu falei: quem, mãe? Ela falou: olha, fulana de tal. Eu só respondi para minha mãe o seguinte: foi: mãe, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sei que ali, Tiago, Romanos 6:23. 6:23. Essa moça foi embora sem Jesus e eu estou aí hoje debaixo das bênçãos de Deus e só Ele para poder nos ajudar. E tem outras experiências mais aí, né, sobre isso, porque a gente sabe que o namoro, Tiago, não é só aquilo. Não é. Não é. É um E a projeto gente muito vê, maior. a gente vê que muitas pessoas estão ali só para aproveitar, sem objetivo, sem propósito. E a gente sabe que o namoro cristão, falando do cristão, ele tem que ter propósito, ele tem que ter finalidade. Às vezes eu travo aqui, seguro ali, porque a gente sabe que o pai que vai chorar, é a mãe que vai orar, é a família que vai se entristecer. E a pior coisa, a coisa mais triste, foi o que essa experiência que eu tive, de ver uma mãe de 14 anos com um filho de aproximadamente 6 meses no colo. Precoce. É muito precoce. E eu falei para a mãe, você não quer me dar essa criança para mim? Ela falou assim: não posso dar. E a gente sabe que eu moro numa comunidade muito pobre. Eu peguei a criança para apresentar com a roupinha toda suja, bem suja a roupinha. A criança estava para ter suja. A gente partiu o coração. Não, olha, Tiago, vou falar para você. Ali foi uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida, acerca disso. E eu tenho hoje uma moça dentro de casa
de 16 anos, graças a Deus. Moçona linda. Graças a Deus, Tiago, é tranquila sobre isso. Ela já falou, pai, eu vou me formar, vou fazer minha faculdade, depois que eu vou pensar nisso na minha vida. Pastor Levante, só tocou no ponto importante agora, antes de eu passar aqui para o pastor Jefferson. Três Pastor coisas. Tiago, interrompendo o senhor um pouquinho Fala, só, pastor. você que está assistindo aí, envia a sua pergunta, pode enviar a pergunta, tá bom? Se a gente puder responder aqui no ar, a gente vai responder no ar ainda, tá bom? Perfeitamente, isso aí, gente. Interaja com a gente aí, faça sua pergunta, seu comentário, o que você está achando. Eu fui criado praticamente com um pastor, né? O pastor Sebastião, acho que o senhor conhece. Foi isso. E o pastor Sebastião, ele sempre me deu 2 conselhos, porque eu nunca gostei de relacionamento passageiro. Minha visão foi sempre igual ao do senhor. Minha visão foi sempre construir família, sempre ter minha casa, sempre ter meu lar. E eu compartilhava esse pensamento com esse pastor, né? Ele me criou praticamente dos 13 até uns 30 anos, eu fiquei com ele ainda. E ele me dava 2 conselhos, falava assim, Thiago, presta atenção, quem quer casar, quem casa, quer casa. Um ditado antigo. Quem casa, quer casa. Né? Eu escutei o senhor falando da experiência que construiu lá, né? Que era um dos conselhos também. Quer casar, gente? Vá lá. Cria sua independência. Se prepara. É a preparação que o pastor Jefferson citou aqui muitas vezes, para você ter o seu canto, para você não depender. Porque, olha, vou contar uma coisa para você. Você que quer casar, morar na casa do sogro e da sogra, né? É um baita de um problema. Você vai arranjar um problema para sua cabeça. Todo mundo quer interferir na sua Você vida. vai arranjar um problema. No começo, ali no começo, o convite é atrativo. Não, vamos morar lá, não vamos gastar, né? Não vamos pagar aluguel, vamos juntar dinheiro. No final, você não vai juntar dinheiro, você não vai conseguir comprar, você vai arranjar uma dor de cabeça tão grande. Então, esse é um conselho que eu recebi e eu passo para você. Quem casa, quer casa. Um outro conselho muito importante que ele me deu foi o seguinte. Na minha juventude eu orava, Deus, eu quero uma namorada, né? Eu quero uma namorada que seja assim, 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 assim. E uma vez ele escutando eu orando, ele falou assim, Thiago, vem cá, preciso conversar com você. Eu falei, pode falar, pastor. Ele falou assim, rapaz, Deus não prepara namoro. Não fica orando para Deus preparar namoro, porque Deus não prepara namoro. Deus prepara casamento. Então, se você não tiver estrutura para casar, esquece, Deus não vai te dar um namoro, porque Deus não prepara namoro. Foram 2 conselhos que até hoje eu nunca esqueci. Né? Tem um terceiro, mas esse terceiro é para um outro assunto. Então, o primeiro conselho é, quem casa, quer casa, e Deus não prepara namoro, mas sim, Deus prepara casamento. Outro assunto que o senhor tocou, que é muito importante, que o senhor falou da sua filha, né, que está com 16 anos. 16 anos. 16 anos e tem essa mentalidade. Por quê? Porque tem um pai que instrui, Foi preparada. que foi preparada pelos seus pais, foi instruída, foi mostrado o caminho certo para ela. E aqui nesse caso do pastor Livande, cumpre-se um versículo: educa a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então, quer dizer, no quesito namoro, no quesito preparação para a constituição de uma família, isso é válido na experiência que ele contou. Com certeza. Então aí, pastor Jefferson, eu vejo a importância dos pais na preparação dos filhos, né? Por exemplo, hoje, tá até na pauta aqui, a importância do pai impor limites, né, para essa juventude. Ó, vai namorar? Vai ser assim, vai ser 2 vezes por semana, vai ser uma vez, não vai dormir na casa do namorado, não vai dormir na casa dela. Quando chegar aqui, é a moda antiga, é um sentado para cada lado do sofá e os pais no meio. Como é que hoje a importância do pai na criação dos filhos, na instrução dos filhos acerca do namoro? Uma outra questão que eu quero levantar aqui para vocês responderem é a seguinte. Fala, Tiago. Falando nessa parte de descoberta, é bem provável, não, é uma questão lógica, que essa fase da adolescência, da juventude, é onde os hormônios estão explodindo, né? Aquela fase da descoberta, da curiosidade, né? Que aí o senhor falou, vai lá, passou a mão boba, é aquela coisa. Hoje, qual que é o aconselhamento que a gente dá para essa juventude não pecar? Primeiro, para ela não pecar. E segundo, o tempo certo de namoro. Porque também não pode ficar namorando a vida toda, né? Qual o tempo ideal certo de namoro? Vai demorar 2 anos, é o tempo que vocês têm de projeto para casar e seguir a vida de vocês. Ô, Tiago, a gente responde essas perguntas
no terceiro ponto do nosso livro aqui, olha, o Reflexões de um Coveiro de Luxo, que é a pergunta seguinte: como deveria ser, então, o namoro cristão? Sim. Tá certo? E tem alguns pontos aqui que a gente cita, que a iniciativa tem que partir sempre do rapaz, tá certo? O rapaz, ele tem que ir até os pais da moça e pedir autorização para cortejar a moça, tá certo? Ah, pastor, isso aí é uma coisa do passado, isso aí não acontece mais. Mas é porque tá seguindo regras do mundo, tá certo? Volto a salientar aqui que aqui nós estamos debatendo sobre bases bíblicas. Nós estamos debatendo à luz desse manual aqui, que é a Bíblia, tá certo? Se você quer seguir regras do mundo, esquece isso aqui que nós estamos falando. Não vale pra Vou essas falar como coisas. aquele apresentador lá do programa de esporte lá, desliga o canal aí, muda de canal, vai para outro lugar, porque aqui é com base bíblica, ok? Certo. Então, os pais, eles devem estabelecer essas regras, tá certo? Esses limites coerentes que vão dar esse equilíbrio para os namorados, para os filhos. Por exemplo, limitar o horário em que os namorados estão juntos. Pode namorar o dia inteiro, até de madrugada? Não, vai estabelecer um período que eles podem estar ali se vendo, estabelecer o local para o namoro. Vai receber o rapaz em casa para ver a moça, e eles vão sentar ali, vão conversar. Isso aí serve para que o rapaz veja como que a moça trata os pais, como que o rapaz trata os seus pais também. Isso faz parte do namoro. Ver, porque como a moça trata os pais, é como ela vai tratar o marido depois. E vice-versa também, né, Como o pastor? rapaz trata a mãe e o pai, é como ele vai tratar a mulher dele depois. Disciplinar esse horário de namoro. No meu tempo era assim. E hoje mudou? Não, no namoro cristão não mudou. Porque essas regrinhas são estabelecidas por quem? Pelos pais. Tá certo? Então, o pai é que vai dizer e a mãe da moça é que vai dizer. Ó, você pode vir aqui tal dia, você pode namorar até tal horário, vocês podem sentar ali e conversar e ficar namorando. Isso é coisa normal de uma família cristã. Tá certo? Se for levar com regras mundanas, aí esquece que a gente tá falando. Tiago, eu pensando aqui, que tipo de igreja que Jesus vem buscar? É uma igreja virgem, sem mácula, sem mancha Irrepreensível. e sem ruga. É uma igreja pura. A gente sempre, como pastor de igreja, falando como pastor de igreja, Certo. a gente orienta o casal a fazer o seu matrimônio no templo. Hoje a moda fugiu-se para chácaras. A gente, como a moda antiga, se fugiu para a chácara, é porque já não tem mais virgindade no casamento. Acabou. Porque a noiva vai entrar de branco. Vai entrar de branco. E simboliza a pureza. Pureza. Ela é pura. Ela é virgem. Ela é sem mácula. Que é a comparação que Jesus Cristo faz quando ele vier buscar a igreja. A igreja é a sua noiva. É sua noiva. Agora imagina você chegar num altar com a noiva vestida de branco e não é mais pura. O casamento hoje, o namoro hoje, se tornou uma libertinagem muito grande. E por quanto mais ele se torna longo, se torna liberdade entre o casal. Hoje tem pai que já dá o consentimento do namorado dormir dentro da casa da namorada. Então, quando fala-se de regras, as regras têm que ser total. Então, a gente vê hoje, fizeram até a pergunta se a extensão, a demora do namoro, se a demora do namoro, ele fortalece ou enfraquece? Enfraquece.
Porque na medida que vai se estendendo, vai se tornando algo libertinoso. A liberdade vai crescendo entre o casal. Então, quer dizer, Jesus ele tem pressa de vir buscar a sua igreja, porque ele sabe que no mais tardar a igreja se corrompe, ela se perde. E o namoro não é diferente, Tiago. A gente vê hoje que uns namoros com tanta libertinagem, com tanta... sem regras de horário, sem estimular ou regras para um namoro. Porque o que acontece? O jovem vai e os hormônios estão ali, desesperado. Pastor Olivande, sem interromper o senhor. Siga. Falando a questão de regras, né, a gente tem bastante pessoas que são cristãos que assistem a gente, como também cristãos. Obrigado, pastor Jefferson. Como pessoas também que ainda não são, né? E talvez seria interessante a gente explicar essa questão de libertinagem. Por que hoje, no meio cristão, a gente considera pecado o sexo antes do casamento, na fase de namoro? Por que é pecado? Seria interessante explicar isso aqui hoje. Posso tentar responder, pastor? Vai lá. Vale a pena salientar, Tiago, que o sexo, ele só tem esse nome sexo depois do casamento, tá certo? Antes do casamento, ele é chamado de fornicação e prostituição quando existe alguma troca, ou favor, ou interesse. Por quê, pastor? Porque aí existe interesse por trás daquela troca, tá? Se não existe interesse, se é no namoro, é fornicação o nome. Solteiro. O sexo, no caso dos solteiros, o sexo, ele é abençoado por Deus, mas ele só traz esse nome à luz da Bíblia após o casamento. Para os casados. Para o casal abençoado por Deus, debaixo da orientação divina, com a bênção de Deus. Porque a prostituição é para o casado. Tá certo? E outra coisa, pastor, e depois do casamento, o sexo fora do casamento, ele é chamado o quê? Adultério. De adultério. Tá certo? Por quê? Porque não é só uma união de corpos. Não é só uma união carnal. É uma união também espiritual. Ok? Pastor Então, o pastor Jefferson, ele resumiu já tudo. Então, quer dizer, o casamento é as bênçãos de Deus. E o que acontece? O sexo fora do casamento, para o solteiro, é fornicação, como o pastor Jefferson explicou muito bem. E para o casado é prostituição, é adultério. Vale a pena a gente ressaltar, pastor, o que é pecado? Às vezes a pessoa que não é da igreja, que está assistindo o programa, não entende. Pecado é aquilo que transgride os princípios de Deus. Nós não estamos aqui estabelecendo regras. Não se trata de regras, ok? Se trata de princípios bíblicos, tá certo? Quando Deus ele vai lá e cria uma mulher para Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, que lhe sirva de adjuntora. Tá certo? Então a mulher, ela vem para complementar o homem. Então, para que foi feita a mulher? Mas aí você vai ver para o homem. Para que foi feito o homem? Para a mulher. Mas não é de pastor Jefferson. Deus disse para Adão e Eva: frutificai, e enchei a terra. Multiplicai e enchei a terra. Então, o sexo no casamento é abençoado. É abençoado. É da parte de Deus. Porque quando você vai a algum estabelecimento, mesmo, você vai fazer algum documento de alguma coisa, a pessoa, a primeira coisa que vai te perguntar: seu estado civil. Casado, solteiro, qual o seu estado civil? Porque ele quer saber. Porque no documento, conforme o documento for, por isso que o documento no cartório, ele é reconhecido por Deus. Está no casamento do homem. E a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas aquilo que não é ligado na terra também não é ligado no céu. Então tem que ter uma ligação. Então Deus reconhece o matrimônio civil. É estabelecido por Deus. Entendeu? É tanto que se você vai hoje em qualquer estabelecimento fazer um documento de qualquer coisa, a pessoa pergunta: qual o seu estado civil? Casado. Então, há documentos que tem que entrar o nome da esposa. Sim. Porque ele quer saber como é a sua situação civil.
Pastor Livandi, respondendo essa pergunta que o ouvinte, que está acompanhando nosso programa aí fez, tem um texto aqui nesse livro aqui, olha, que a gente responde essa pergunta. Eu vou até ler para você ver que está aqui no livro, tá? Um namoro em que não se projeta, pelo menos aproximadamente, uma data para o casamento, passa a ser perigoso e pode se tornar pecado. O namoro do crente, daquele que segue a Jesus, ele não deve ser muito demorado. Namorar por mais de 2 ou 3 anos é correr sérios riscos de estar vivendo em pecado. O namoro deve ser o tempo para os jovens se conhecerem e se prepararem espiritual, financeira, material e emocionalmente para o casamento, que é a construção de uma nova família onde se estabelece o reino de Deus. É por isso que Deus não prepara namoro, Deus prepara casamento. Casamento. Né? O pastor Sebastião estava certo. Exatamente. Tanto é que o meu casamento, assim, foi em 3 meses. E eu e a Martinha se conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. Ganhou de mim. Gente, mas olha só, já estamos com 65 minutos de programa, 1 hora e 5 minutos. Voou, tá voando o tempo, né? Quente. Tá voando o tempo. Vamos fazer uma pausa aqui, pastor Jefferson, para agradecer nossos amigos que estão nos assistindo, mandar aqueles abraços especial. Quero começar mandando primeiro, posso? Pode. Quero mandar um abraço aqui especial para minha irmã Priscila Rocha, hoje dia 23 de fevereiro, né, uma data especial que minha irmã está completando mais 1 ano de vida, né? Ela falou assim, você vai vir aqui em casa comer um bolinho? Eu falei, não, primeiro eu vou lá no podcast, depois nós passa aí, né, e alimenta a carne. Então, Priscila, beijo no seu coração, parabéns para você, felicidades, que Deus te abençoe com muita paz, muita saúde e prospere muitos seus anos de vida, viu? Um beijo para você e para nossa mãe que está aí. E também, falando em namoro e casamento, quero mandar um abraço para minha esposa que está assistindo a gente hoje, Martinha. Deus abençoe sua vida, minha querida esposa, te amo muito, viu? Tanto a você quanto também ao meu filho Gabriel. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Jefferson. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso querido amigo, o pastor Olivante também conhece ele, pastor Miqueias, lá da Adebrais, em Jundiaí. No sábado nós estaremos... O senhor vai estar lá, hein? No sábado nós estaremos lá ministrando sobre o tema da família. Olha que benção. Tá certo? No Ebom, lá de Jundiaí. Um abraço, Miqueias. O Miqueias é nosso patrocinador aqui, acompanha o programa, envia perguntas. Mandar um abraço para os nossos amigos lá na Outra América, né? Estão passando um frio danado lá. Esses dias o meu amigo pastor Elber postou um vídeo lá, estava cerca de mais de 10 graus abaixo de zero. Uma situação que eles chamam lá de blizzard, né? Que vira um freezer. Você está morando dentro de um freezer. Tá tudo gelado lá, eles também nos acompanham. E também para minha família, mandar lá um abraço para a irmã Eliana, minha eterna namorada. Né? Comecei a namorar ela em 1983. Estamos namorando até hoje, né, pastor Jefferson? Estamos namorando até hoje. Esse ano completamos 40 anos de união matrimonial. Meu Deus. 40 anos. É bênção. É benção. Pastor Olivande? Gente, eu quero mandar um abraço para a congregação do Alvarenga, minha esposa, minha família. Tenho aqui um menino aqui especial, tá lá em Minas Gerais, o Melk. Deus vai preparar um casamento para você, varão. Eita, olha aí, ó. Deus tem bênção para sua vida, viu? Tem muita gente aqui, irmão, que está nos acompanhando aqui, uma bênção. Tá, o Anderson, nosso amigo, coordenador ali do... Um abraço, Anderson. Departamento mais bonito da igreja. Olha aí. É, o grupo de varões é o grupo mais bonito da igreja, né? E tem outros aí, Deus é benção, tá? Eu sinto honrado aqui vir hoje o Thiago. Né? Quero mandar um abraço também especial para uma amiga. Ela sempre está assistindo a gente, está sempre compartilhando aí os nossos conteúdos, que é a missionária e doutora psicóloga Cris Alves, né? A Cris Alves é uma benção na minha vida, tem me ajudado bastante, né? Ela apoia todo esse projeto. Eu quero mandar aqui um abraço e um beijo para ela, para o seu esposo Rony, para sua filha Noemi, essa família abençoada, e dizer para você que se você precisa hoje de um atendimento com a psicóloga conceituada e de respeito, você pode procurar a doutora Cris Alves. Ela atende via WhatsApp, via aplicativos, né? Atendimento online. Você pode marcar um atendimento presencial com ela também. Vou deixar o telefone dela aqui para abençoar a vida dela. 0 operadora 11 9 6452 7166 96452 7166.
procura lá, entre em contato com a doutora Cris Alves, que eu tenho certeza que ela vai ajudar no momento que você mais precisa. Ô, pastor Tiago, daqui a pouco nós vamos fazer aqui as 20 perguntas fundamentais Eita. que o adolescente, o jovem ou a jovem devem fazer antes de namorar, tá certo? E é uma parte bastante engraçada que na palestra cria bastante polêmica e bastante debate. Se você tem interesse lá, pode entrar em contato conosco, de levar esse estudo aqui sobre namoro cristão lá para sua igreja, lá para sua mocidade. Entre em contato conosco aqui, será um prazer a gente estar te atendendo aí, falando sobre esse tema tão polêmico, tão gostoso, e que a gente precisa debater sobre isso. Precisa falar sobre isso com a nossa mocidade. Precisa, é uma necessidade. Falar abertamente, né, Tiago? Sim. Porque às vezes em cima dos nossos púlpitos, da nossa igreja, a gente não tem essa liberdade de como aqui, Falar abertamente. né? Falar abertamente algumas coisas que precisa ser mencionado, orientado ao adolescente, porque a juventude já é seus 18 anos para cima, então uma cabeça já dá uma melhoradinha, viu, Tiago? Eu vou... Tá boa ainda não, só dá uma melhoradinha, né? Porque quem tem um adolescente dentro de casa, né, o pessoal não chama de adolescente. É aborrecente. Alguns chama de aborrecente. Não é fácil, né, pastor? Não é fácil, né? E a gente sabe da dificuldade que é entender a faculdade mental de um adolescente e de um jovem. É um desafio diário. Porque é respondão. Essa semana minha filha, eu perguntei, eu perdi a chave do carro, Thiago. Aquele dia que eu tava indo te encontrar. Eu perdi a chave do carro e eu coloquei a chave do carro debaixo de uma jaca lá e eu procurei essa chave. Você achou a chave depois? Thiago, vai procurar essa chave. Você lembra? Eu cheguei com a chave reserva. Foi. E eu perguntei pra minha aborrecente dentro de casa. Eu falei, você viu a chave? Ela respondeu pra mim, eu sou motorista, por acaso? Olha aí. Rapaz, E ela é uma... eu já tava nervoso, rapaz. Que eu procurava aquela chave e não achava. Aí eu guardei aquilo pra mim. A chave tava debaixo. Eu guardei aquilo pra mim. Eu falei, deixa ela vai vir. Maria Luísa, ó, recebe um abraço aí. O papai ficou nervoso, mas você respondeu direitinho, Aí, viu? tá certo. Não foi mal educada. Não. Certo. Aí chegou no outro dia, ela falou assim, pai, você vai pra tal lugar? Eu, por acaso, sou seu motorista? Plantou, colheu. Aí eu mostrei pra ela que, né? Então às vezes são fases, Thiago, que principalmente o adolescente, ele é espontâneo nas suas respostas, nas suas malcriação, Nem pensa pra nos falar. seus comportamentos. O- Então a gente tem que entender que são fases, mas a gente não pode às vezes ser grosso, ser estúpido. Às vezes, Thiago, dá vontade de pegar pelo pescoço assim. E a palavra de Deus diz, né, pastor? Não provoqueis os vossos filhos, Não, né? não pode Não provoquei a ira. Eu queria convidar vocês e os nossos ouvintes, né? Também mandar um abraço lá pro Bruno, né? Que tá aqui, nosso diretor, aqui lá da Pub Produções. Você quer fazer um programa legal? Procura o Bruno aqui, olha. Você não vai se arrepender, é top. Depois ele vai passar aí os dados tudo direitinho. Mas eu queria convidar vocês agora pra gente fazer um bate-bola rápido aqui. Vai lá, Thiago. Vai lá, Como são 20 perguntas, nós vamos dividir assim, pastor Olivante. E os nossos ouvintes também. Eu vou fazer 5 perguntas aqui e cada um dá um toquinho na bola. Pode ser assim? Opa, vambora. Então vamos lá. As primeiras 5 perguntas são o seguinte: 20 perguntas fundamentais antes de namorar. Pensa aí, você que está assistindo o programa, você é adolescente, você é moço, você é moça, você que é pai, você que é mãe. Talvez a pessoa pense assim, pastor Olivante. Ah, mas eu já sou casado, não tenho mais que namorar, não precisa assistir esse programa. Não, mas você tem um adolescente aí na sua casa que ele vai querer saber de você se ele pode ou se ele não pode namorar. Vamos lá. Primeira pergunta que você tem que fazer. Ele ou ela gosta de trabalhar? Segunda pergunta. Ele ou ela gosta de estudar? Terceira, ele ou ela gosta dos seus pais? Quarta, ele ou ela tem boa conduta moral? E quinta pergunta, ele ou ela pensa em casamento? O que vocês acham dessas perguntas? Perfeitamente, pastor Gerson. É uma coisa que precisa ser observada. Inclusive, eu quero fazer uma observação da primeira pergunta. Manda. Ele ou ela gosta de trabalhar?
Mas às vezes, assim, um adolescente não é só trabalhar fora, é dentro de casa também. Sim. É o filho que ajuda a mãe, é a moça que ajuda a mãe, é o filho que arruma o quarto. Oh, meu Deus, eu quero que meu filho esteja assistindo esse programa. É o adolescente que lava uma louça pra ajudar, que põe a roupa suja pra lavar. Você percebe, Tiago, que começa a misturar com a vida cotidiana, Sim. porque faz parte. Faz parte. E vai ter que levar pro casamento isso. Ele ou ela pensa em casamento? Ou tá ali só pra beijar, abraçar e Mas, passar a mão no outro? Pastor Jefferson, eu tava lembrando aqui, eu vou ter que soltar essa. Fala, Essa- fala, Não pastor. guarda não, pastor. Tá dentro das perguntas aqui, né? Tá, lógico que tá. Fala. O namoro é que nem um ferro. Como assim? Liga em cima e esquenta embaixo. Posso fazer mais perguntas aqui? Faz. Vamos lá. Pergunta 6 até a 10 agora. Você tem que fazer. Como é que ele ou ela se veste? Ah, isso é importante. Ele só pensa naquilo? Olha que pergunta interessante. Foi você ou foram seus pais que escolheram? Ele ou ela é muito ciumento ou muito ciumenta? Pergunta de número 10. Ele ou ela te afasta dos seus outros relacionamentos? O que vocês acham dessas perguntas? Não são perguntas interessantes? Muito interessante. E tem que ser observadas. E você que tá aí assistindo, que tá pensando em namorar, que tá olhando pra alguém, que tá fazendo ali a paquera, né? Hoje em dia chama lá no aplicativo, né? Deu match, Deu né? match. Fez ali uma paquerinha ali, eu gostei desse, gostei daquela. Como é que é o nome agora? Match. É um match. É. Atualizado, hein? Ô, Entendeu? pastor Jefferson, Você tem que responder essas Atualizado. perguntas. eu vou fazendo Né? essas perguntas Essa eu aí. não sabia não, hein? Se o rapaz que você, moça, tá interessada, ele não deixa mais você ter relacionamento com ninguém, não deixa mais você conversar com seus amiguinhos na escola, na faculdade, cuidado. Ô, pastor Como você Jefferson, acha que vai ser esse casamento depois? Ah, vai se eu ser. fazendo essas perguntas aí, sabe o que eu imagino? Os casados que estão assistindo e falando assim, por que eu não fiz essas perguntas antes? Mas agora tem que pagar pelas consequências, né? Pois é. né? Tá chegando perguntas aqui, ó. Né? Posso fazer mais perguntas, Vai lá, Thiago? pastor. Continua. Vamos lá. O pastor Livandro, responde pra nós essas daqui, ó. Vai lá. Vamos lá. Ele dá em cima das suas amigas? Ela dá em cima dos seus amigos? Olha essa pergunta aqui. Essa pergunta foi feita num estudo, numa palestra dentro de uma igreja. Dia 12? Ela é muito galinha? Olha que pergunta, pastor. Essa expressão aí, pastor Jefferson. E é uma expressão antiga, olha. É, Muito porque antigo. o que acontece? O menino, ele vai ter aquela fama de pegador. Sim. E ela vai ter a Macho fama, alfa. né? Ela vai ter uma má fama. Antigamente Aí, chamava de galinha, né, pastor? Galinha. Né? Hoje é piriguete. Piriguete. Então muda, né? É. Atualização. E é perigoso, porque, principalmente dentro da igreja, a gente tem que ter esse controle, essa vigilância. Pastor Livandro, tem até uma frase dos antigos que eles diziam assim: segure as suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. É, Essa frase aí esquece. Para você que é seguidor de Jesus, Não vale. não. não serve. Você tem que educar o seu filho, você tem que educar a sua filha, o seu filho tem que respeitar as moças dentro da igreja. E a sua filha tem que respeitar os rapazes dentro da igreja. A moça também pode defraudar o namorado, Isso. o rapaz, sabe? Despertar. O que é defraudar? Defraudar é despertar no rapaz sentimentos que ela não pode atender no momento. É a tal da lascívia, né, pastor? Exatamente. Vamos fazer mais uma pergunta aqui? Agora, Como foram os últimos relacionamentos dele? Como foram os últimos relacionamentos dela? Faz uma investigaçãozinha social aí. Quando você vai entrar numa empresa, a empresa vai fazer uma entrevista com você. O que é aquela entrevista? Nada mais é do que uma investigação, uma pequena investigação, se você vai atender bem a empresa ou não. Tá certo? E aí tem duas perguntas aqui, a 14 e a 15, nós estamos caminhando para o final aqui das perguntas, que não é a nossa intenção, pastor, ofender ninguém que está assistindo o programa. Ok? Como nós já dissemos no início, Tiago. Se você quer viver um relacionamento segundo as regras do mundo, se você quer levar uma vida conforme as regras mundanas,
Você tem esse direito e o problema é seu. E as consequências também são suas. Ok? Mas tem uma pergunta aqui, ó. Ele é muito feminino? Ela é muito masculina? Você quer namorar uma moça, mas aquela moça é um cangaceiro de saia, É o com, Joãozinho. com uma espingarda 38 nas costas e uma faca na cintura. A peixeira. E aí, rapaz, você tá afim de namorar essa moça? Você tem certeza? Tem que responder essas perguntas, minha gente. Tem que observar com quem é que você está se relacionando. Porque é ali que você vai construir o seu futuro. Sim ou não? Com certeza. Vamos lá? Posso fazer mais perguntas? Agora, Ele ou ela é pegajoso demais? É sufocante demais? Como ele trata a mãe dele? Olha que pergunta interessante essa. Como ela trata o pai dela? Por que é importante responder essa pergunta, pastor Livande? Porque como ele trata a mãe dele, é como ele vai tratar a esposa dele. E como ela trata o pai dela, é como ela vai tratar o marido dela. Não são perguntas interessantes? Muito interessante. e se observada antes de tomar uma decisão, pode mudar totalmente um destino. E você está tentando construir uma família. E uma família, eu tenho no meu livro, que já está na editora, Casamento 4x4, A Trilha da Perfeição, tem uma frase lá que a família é a sua catedral. Você está construindo a sua catedral. Como é que você vai edificar essa catedral? Você vai construir ela para cair amanhã e todo mundo olhar, apontar o dedo e dizer: ah lá, caiu, acabou. Não serviu para nada, não construiu nada, estava construindo sobre areia. Jesus Cristo falou sobre isso. Tá certo? Então as pessoas invejam muito mais hoje, Tiago e pastor Alivande, a sua família do que as suas posses. As pessoas invejam muito mais a família abençoada do pastor Alivande do que as posses do pastor Alivande. As pessoas olham e observam com muito cuidado, muito mais o seu relacionamento familiar, o Tiago, do que as suas posses. Sim. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que vive na distração. O mundo do entretenimento. O mundo das facilidades. Do sorriso fácil, do tudo bonito na internet, Tudo muito por trás rápido. das redes sociais. Mas nem tudo que está ali é verdade. Certo. Correto? Então, vamos para frente aqui, terminar as perguntas. Falta 3 perguntas. Vamos lá? Seu namoro sepultou ou afogou os seus projetos de vida e os seus sonhos? Olha que pergunta interessante. Namoro cristão, tá bom, galera? Vamos lá. Qual é o projeto ou a missão de vida dele ou dela? Você se casará também com esse projeto. Então você tem que investigar. Você que está namorando um rapaz, tem que perguntar para ele quais são os sonhos dele. Suas Quais são as ambições dela? O que ela quer ser na vida? E a última pergunta: ele ou ela tem compromisso com Deus? Perfeito. O que o senhor acha dessa pergunta, pastor Levante? É interessante, hein? Eu estava lembrando aqui, Tiago, de Gálatas 5:20. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia, né? Aí vem idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, ira, pelejas, dissensões e heresias. Inveja, pastor Jeff. E ele mencionou que a gente somos invejados. E construir um castelo não é fácil. Só está há 40 anos Trabalhando naquele projeto. construindo um castelo. E um castelo que exige tempo, dedicação, Renúncia. renúncia. Exige muitas coisas. E não é simplesmente um beijo, um abraço e um ficar. É um compromisso. Vai ver os frutos.
Aí vem os frutos do casamento, são os filhos, São os filhos. as heranças, são as bênçãos de Deus. Aí o que acontece? Você faz um projeto de 40 anos e muitas vezes a cabeça do adolescente, do jovem, não sabe o que é isso. Ele não está preparado para isso. Então hoje a gente tem que forjar, às vezes, a força, às vezes, como antigamente, como você fazeria o machado? Você teria que levar o ferro para o fogo e bater, bater, bater naquele ferro até ele chatar aquele ferro no fogo através de pancadas para poder se tornar um machado, para se tornar uma ferramenta. Então, quer dizer, depois de uma ferramenta pronta, ele pode ser usado. Então, o que acontece? Hoje a gente tem que pegar o adolescente e forjar ele a entender o que é uma vida, o que é construir uma família, o que é construir um lar, o que é construir uma vida a dois. Uma vida a dois Não é brincadeira. não é simples. Eu uso a dizer que uma vida a dois, você vai entender o que é uma vida a dois depois de comer uma saca de sal junto. Uma saca de sal não é 1 quilo de sal, são 60 quilos de sal. Eu ouvi isso no princípio do meu casamento, logo que eu me casei, que eu estava em crise conjugal. Uma irmã chegou em casa e disse para mim: olha, você vai saber o que é uma vida a dois quando vocês comeram uma saca de sal junto. Então você vai entender o que é as dificuldades, o que é os problemas, a enfermidade. E eu era novinho, com 23 anos, a minha esposa estava com 18 anos e ela já estava grávida naquele momento. E eu não entendia, eu não sabia o que era uma gravidez. Eu não sabia o que era trocar uma fralda de uma criança. Eu não sabia o que era amamentar e passar noites acordado com a criança chorando dentro de casa. Então são coisas que a gente tem que orientar e fazer conscientizar o que é uma vida a dois. A vida a dois não é beijos e abraços e tomar sorvete na pracinha ou passear dentro de um shopping. Não é isso. Não é isso. É pauleira, eu costumo dizer que é pauleira. O negócio é feio. Né? São coisas que a gente vai aprendendo no dia após dia, né? Forjar. Você tem que forjar Todos os dias. Meus amigos, nós temos 3 minutos finais, né? Só 3? Só 3. Já acabou? Acabou. Já 3 minutos Já finais. acabou. Né? Quero agradecer aqui, né? O pastor Jefferson já mencionou, mas a pub, né? Na pessoa do Bruno, porque hoje nós chegamos aqui. Olha que coisa linda nós ganhamos aqui, ó. Que brindes Uma lindos. canetinha também, Tem ó. a canetinha aqui, ó. Uma agenda com a canetinha, uma garrafinha. Não, esse carinho que a gente recebe aqui, irmãos, vale muito a pena. Não é só pela qualidade de som e de vídeo, mas pelo bom meu tá na atendimento. caixa. Do pastor tá na caixa. O meu eu tirei para mostrar aqui para vocês, viu? Depois procura a pub aqui no nosso Instagram, entre em contato também, faça aí um orçamento, vem para cá, vem fazer o seu projeto, Vem seu sonho, fazer, vem fazer que tira é do benção. papel e executa, tá bom? Um abraço para vocês que nos assistiram, né? Nós tivemos aí uma participação ao vivo, bem bacana, né? As pessoas hoje estavam mais escutando do que ouvindo. Não, escutando que ouvindo, ó. Mas escutando do que comentando, mas acredito que teve um bom alcance aí. E foi um prazer, e eu acho que esse tema deveria ter uma parte 2, sabe? Continuar falando de relacionamento, de casamento, isso é muito interessante. A vida conjugal. A vida conjugal, né? As dificuldades, superações, é uma coisa muito bacana. Mas, rapidinho, gente, em 1 minuto, pastor Jefferson, considerações finais. Eu gostaria de lembrar vocês que a gente está à disposição. Envie a sua pergunta, envie também a sua sugestão de pauta para o programa do mês que vem. Aqui atrás, ó, você pode ver, tem o meu livro, meu novo livro, Sabedoria, Me Leve para Casa. É um bom início para você que está jovem, querendo iniciar aí no seu devocional, para buscar uma vida de santidade, de separação com Deus. Você pode procurar a gente aí, ó. É o novo lançamento do pastor Jefferson. E quem quer levar essa palestra para a sua igreja, pode falar com a gente, com o pastor Tiago, com o pastor Alivande. Eu só saio com autorização do meu pastor lá da congregação, tá bom, gente? E esse sábado estaremos lá em Jundiaí. Um abraço a todos aí. Pastor Alivande. Gente, eu deixo a minha palavra de gratidão, lembrando os nossos amigos, irmãos que nos prestigiam aí. Nós temos um QR Code aí, né, Tiago? Eu acho que hoje não deu certo, né, Bruno? Deu certo? Deu certo. Temos o QR Code aí.
E a gente não tem patrocinador, irmão. Nós fazemos aqui. É um irmão ou outro sempre tem nos abençoado aí e puder nos ajudar aí para nos manter aqui no ar. Verdade. É uma benção, tá? Fica a minha gratidão e Deus abençoe. Uma ótima noite a todos aí. Glória a Deus. Se você não conseguir pegar agora, você pega depois, né? No Instagram a gente coloca lá nos status, no próximo programa a gente planeja mais certinho isso daí. Mas se você quiser abençoar a gente, tá? Fique à vontade. Tem nossa chave Pix, assim que fala, pastor Jefferson? A nossa chave. A nossa chave. É. A nossa chave lá no Instagram para você abençoar também. Beijo no seu coração. Até o próximo